Leitura do ensinamento. As diversas situações após a morte. Primeira parte. Publicado em 25 de agosto de 1949. A morte pode ocorrer de diferentes formas. Algumas pessoas tornam-se habitantes do mundo espiritual subitamente, acometidas de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, parada cardíaca, morte não natural e etc. Quem nada conhece sobre o assunto diz que essas pessoas é que são felizes, porque não passam pelo sofrimento e pelas dores da doença. Entretanto, não há nada mais errado, ninguém é mais infeliz do que esses espíritos. Como não estavam preparados para a morte, mesmo indo para o mundo espiritual, não têm noção de que faleceram e continuam pensando que estão vivos. No entanto, por não terem um corpo físico, desejam desesperadamente. Nesse caso, buscam aqueles com quem possuem elos espirituais, já que esses elos com parentes consanguíneos se mantêm mesmo após a morte. Os espíritos tentam, por meio deles, encostar em um familiar. Geralmente, é mais fácil encostar em pessoas fisicamente enfraquecidas, em mulheres anêmicas em consequência de parto e, principalmente, em crianças, nas quais o encosto é mais frequente. Isso é a causa da verdadeira paralisia infantil e também da epilepsia. Por esse motivo, a paralisia infantil apresenta muitos sintomas semelhantes ao de acidente vascular cerebral. Na crise epilética, manifestam-se características no momento em que o espírito encostado morreu. Por exemplo, quando a pessoa espuma, é porque se trata do espírito de alguém que morreu afogado. Se tem crises ao ver fogo, significa espírito de uma pessoa que morreu queimada. As outras formas de epilepsia também mostram as diferentes circunstâncias de morto não natural. O sonambulismo e a deficiência mental também podem ser causados por encosto de espírito que teve morte não natural. Sobre mortes não naturais, há um aspecto que convém conhecer. Todos os espíritos daqueles que tiveram morte por acidente, suicídio, homicídio, etc., ficam presos ao local em que ocorre a morte durante determinado tempo e são chamados de espíritos presos à terra. Geralmente, eles ficam circunscritos a um espaço máximo de cerca de 60 metros e, não suportando a solidão, tentam atrair companhia. Meixo Sama classifica algumas doenças em verdadeira ou falsa, dependendo da causa. Neste caso, Meixo Sama denominou de verdadeira a paralisia infantil, aquela que é causada por encostos. É também devido à solidão que se tornam frequentes as mortes nos locais onde ocorreram, por exemplo, atropelamentos nas estradas de ferro, nas margens de rios onde houve afogamento ou em árvores e que alguém se enforcou. Os espíritos presos à terra geralmente permanecem nesses locais durante cerca de 30 anos. Contudo, com a realização pelos familiares de ofícios religiosos em sufrágio a esses espíritos, esse tempo pode ser bastante abreviado. Portanto, devemos realizar cultos em sufrágios aos espíritos que tiveram mortes por catástrofes, acidentes, suicídio, homicídio, etc., com toda a sinceridade de coração. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2.